Bom, então, oficialmente, boa tarde a todos, tá? Esse encontro de hoje a gente vai falar sobre as operações matriciais. Na verdade, as operações matriciais, não, desculpe. As propriedades em cima das operações matriciais, tá? E, como eu falei, né, pouco antes dessa aula estar sendo gravada, eu deixei esse probleminha aqui, né, eu deixei um tempinho. Ele é de simples resolução, a resolução dele é bem simples, tá? E eu coloquei aqui para a gente pensar. Tá, alguém tem alguma ideia de como resolver esse problema? Não, muito bem. Primeiro, o chute já está correto, né? Eu vou só nomear as matrizes, né? Porque aqui elas estão na forma de tabelas ainda, né? Matrizes são tabelas. É, muito bem. Tá, o Gregório já disse que era o produto, mas aí deixa eu só nomear as matrizes para a gente ver qual é o produto. Essa matriz aqui, né, vamos só fazer uma leitura aqui, né, para os ouvintes, né, futuramente. Então, o problema diz assim: uma empresa possui duas confeitarias A e B. Baseado nas tabelas abaixo, né, no caso são essas duas, a primeira tabela, ela me dá os produtos, né, que ela produz, que a priori são 3 bolos, né, e cada confeitaria produz um número diferente. Né? E aqui são os ingredientes de cada bolo. Aí, o que ele quer, né, no problema? Ele quer determinar quantos deve ser comprado, né, de cada ingrediente, de tal maneira que o dono não deve dar duas viagens. No caso, ele só deve dar uma viagem. Porque da maneira que eu escrevi, vocês podem colocar, então eu vou responder de tal maneira que ele dê 3 viagens. É uma possibilidade, né, que eu deixei em aberto aqui no texto, mas na verdade o que eu quero é que o dono dê uma única viagem. Tá? E, né, esse problema se resume de fato ao produto matricial. Aí vamos só fazer alguns comentários, né, para a gente visualizar. Minha primeira linha vai estar a quantidade de bolos respectivos da confeitaria A. Então, vou colocar aqui 50, 30, 25, né? É a quantidade de bolos produzidos pela confeitaria A. 20 e 40. Só um minuto que caiu a conexão aqui. Tudo bem. Tá, então,
Isso aqui que eu estou fazendo. É a matriz que representa a quantidade de bolos das duas confeitarias, né? Então, eu posso interpretar essa primeira linha da minha matriz como sendo um vetor, onde em cada coordenada desse vetor, respectivamente, é o número de bolos produzidos de cada tipo, né? Aqui é o bolo do tipo 1 e assim vai. E a segunda matriz é em relação aos bolos, em particular, né? A produção de cada um, né? E aqui está todas as informações para produzir cada um na forma de tabela. Então, vou colocar aqui a matriz que representa esses elementos, né? Então, vou chamar matriz I de ingredientes, né? Só para, porque aqui já tem B, né? Como uma das confeitarias. Eu não vou chamar a matriz B por causa desse B que já é alguma coisa, né, no texto. Ele já é associado a outra informação. Então, vou colocar aqui a matriz I, que é referente aos ingredientes. Aí, vamos só escrever aqui. Aqui está, todas as palavras aqui não estão completas, né? Tá só mas aqui é farinha, açúcar, leite, manteiga e ovos. Então, aqui, só colocando aqui, 200, 500... Um problema desse no dia a dia, a gente é um pouco inclinado a fazer um por um. A gente normalmente nunca pensa assim em fazer um produto matricial. Muito bem, está aqui as matrizes referentes a cada tabela. Aí vamos só fazer algumas observações. Qual é a ordem dessa matriz? 2 por 3. Muito bem. Qual é a ordem dessa matriz aqui? 3 por 5. Bom, aqui meio que já induz a gente. Aqui já a própria ordem ela já indica qual é a única possibilidade de produto que eu tenho. Então, qual é o produto que vai existir? É esse ou esse? Muito bem. Aí, isso. A razão é essa, né? O número de colunas da primeira matriz deve ser o número de linhas da segunda matriz. Né? E pensando isso aqui como vetor, né? A primeira matriz a gente pensa como vetores linha, né? Se a gente estiver pensando nessa. Então, aqui vai ser uma linha que eu posso considerar como vetor, e aqui coincide com a mesma quantidade de coordenadas se eu considerar cada coluna dessa como vetor. Tradicionalmente, sim. Eu não me recordo de outra, outra representação. Tá? Se você assim, conhecer ou tiver visto em algum canto, pode nos informar, tá?
Deixa eu só escrever um pouco mais embaixo. Ok. Bom, então, o produto que a gente pode fazer é C vezes I, né? Mas aí a questão é, será que ele responde aquilo que a gente está querendo saber? Bom, veja só, aqui eu tenho 50 tipos do bolo 1. E o bolo 1, ele usa esses ingredientes. Se eu uso 500 gramas de farinha para o bolo 1 e eu produzo 50, então eu vou precisar multiplicar 500 por 50 para eu comprar a farinha para o bolo 1. Da mesma forma, o bolo 2 eu uso 400 gramas, como eu produzo 30 do tipo A, então eu tenho que multiplicar o 30 por 400 para eu saber quanto de farinha eu vou precisar para os 30 bolos. E da mesma forma, aqui para esses terceiros valores. Ou seja, esses produtos aqui, de fato, estão me dando a informação que a gente está procurando. Tá? E como o produto de matriz é linha vezes coluna, né, e a gente percebeu que a primeira linha vezes a primeira coluna vai me dar justamente a quantidade de farinha para os 3 bolos, então, de fato, esse produto ele vai me dar aquilo que a gente está procurando. Eu não vou escrever todos os produtos, mas eu vou colocar alguns, né, só para a gente visualizar como é que faz. Então, esse produto que eu fiz aqui, né, só relembrando como é que ele se efetua, é a soma dos respectivos de ordem, né? A soma dos produtos respectivos de cada ordem. Então, no caso, o que eu estou falando é 50 vezes 500, né, que é o primeiro da linha, vezes o primeiro aqui da coluna, né, considerando que isso aqui é um vetor e esse aqui também é um vetor, né, então é primeiro com primeiro, segundo com segundo, né, então aqui vai ficar 30 mais 30 vezes 400 e terceiro com terceiro, né. Então, esse seria a quantidade de gramas de farinha, né, que aqui no caso eu estou somando, para produzir os 3 bolos, né, dessa confeitaria A. E nessa linha de baixo, né, no caso aqui é a ordem dos produtos, né, a posição dos produtos é mais ou menos a ordem dos elementos. Então, primeira linha, primeira coluna, vai gerar o elemento aqui nessa matriz produto, que vai estar na primeira linha e primeira coluna. Aí, se eu fizer a primeira linha vezes a segunda coluna, aí ele vai ficar aqui na posição da primeira linha com a segunda coluna e assim sucede. Então, aqui eu vou colocar esse produto aqui da segunda linha com a primeira coluna. E ele vai ficar na posição de segunda linha e primeira coluna, né? Lembrando que essa matriz aqui, ele vai ter ordem 2 por 5. Né? Então, vai ter 2 linhas e 5 colunas. Então, qual o produto que vai aparecer aqui embaixo? É o produto que vai me informar quantos gramas de farinha eu vou precisar aqui para a minha confeitaria B, né? Para eu produzir 20 bolos do tipo 1, 20 do tipo 2 e 40 do tipo 3. Tá? Então, fazendo os produtos, vai ficar 20 vezes 500, né? Que a confeitaria B, ele fabrica 20 do bolo tipo 1, né? Que usa 500 gramas, então eu vou fazer 20 vezes 500, mais 20 vezes 400, pela mesma razão, mais 40 vezes 450. Tá? Com isso, só com esse primeiro produto que a gente fez,
né, a gente já tem a quantidade de farinha, né? Basta somar o resultado em amarelo com o resultado em verde, né? Que eu tenho o total. E assim segue, né? Aqui a intenção não é divulgar o resultado, né, desse, que aqui é produto numérico, né? Isso aqui a gente sabe que sei lá, se a gente implementar isso no Excel ou qualquer programa semelhante, ele faz automaticamente. Só colocando o último, né? Se for usar a quantidade de ovos, então fica. Essa aqui não. A soma que o João Guilherme falou, que a soma não já não é, seria operação matricial, né? No caso, eu somar essa quantidade com essa, aí não tem operação matricial definida, né? Isso aí é só para o dono saber quanto de farinha, né? Visto que essa primeira linha matricial é relacionada à farinha. A segunda linha, né, que eu coloquei aqui reticências, né, porque todos os outros valores vão seguir a mesma ideia. Só para não ficar em aberto a matriz, eu vou colocar para os ovos, né? Então, para os ovos vai ser 50 vezes 4, mais 30 vezes 5, mais 25 vezes 6. E a mesma coisa aqui embaixo, né? Fica 20 vezes 4, 20 vezes 5, 40 vezes 6. Com isso, né, a gente tem a nossa matriz, eu sei que não coloquei todos, né? Esses três pontinhos são referentes a essas três colunas, né, que eu não coloquei, mas aqui é só para mostrar a maneira como se procede a resolução desse problema. Tranquilo? Deu para entender a ideia? Ficou alguma coisa, alguma informação solta? Tranquilo, né? Ok. Muito bem. Isso eu só estou mostrando assim, uma aplicação prática, né? A importância do produto, né? Porque o produto ele é a operação matricial, né, que não é tão simples. Né? Você tem que observar a ordem da matriz, você tem que efetuar produtos e somas, né? E você tem que respeitar a ordem tanto das linhas e das colunas respectivas. Ok, então essa seria a abertura, né, desse nosso encontro. Tá, então hoje a gente vai falar das propriedades da álgebra matricial, tá? Então a gente vai fazer alguns comentários aqui em cima dessas operações, né, e dessas propriedades. Vou comentar um pouquinho assim as razões da origem desses produtos aqui, dessas propriedades e eu acho que a aula de hoje vai ser praticamente isso, tá? Essa parte de sistemas vai ficar para a próxima aula, né? Ok, tá. Então, considerando as operações acima, né, que é o que foi que a gente viu na última aula, que no caso é a adição de matrizes, produto de matriz por escalar, transposição e o produto matricial. Tá? Então, em função dessas operações, tem as propriedades. Essas três primeiras propriedades é em função da adição. A adição de matrizes possui essas três propriedades aqui. Tá? Essas quatro propriedades na sequência é de produto por escalar, né? Aqui eu já coloquei mais ou menos a ideia aqui do que a propriedade está relacionada, né? Essa aqui é transposição e essa última é o produto de matrizes. Tá? Elas
possuem essas propriedades. Perceba que ela não é comutativa, né? Essa aqui a gente já fez comentários, inclusive, na aula anterior, nosso encontro anterior. Tá, então, só comentando, né? Sei lá, vamos... Não vou comentar todos, né? Mas, sei lá, pelo menos algumas propriedades são importantes a gente comentar. Então, a primeira propriedade em relação à adição, me diz que a soma de duas matrizes, né? Não importa a ordem que você some elas. E a razão é simples para isso. Né? A representação que a gente faz para essas matrizes é a seguinte. Posso colocar a matriz A sendo representada pelos elementos A e J, onde me indica a linha do A e o J a coluna do A. E vamos fazer a suposição que ambas têm a mesma ordem. Eu vou comentar, tá? Em relação à subtração. Bom, então, para ter adição, a gente já viu isso, né? Que a ordem das duas matrizes tem que ser a mesma. Então, considerando que A e B possuem a mesma ordem, né? Então, significa que essa representação aqui, né, os elementos em cada matriz, né? Os A's são os elementos da matriz A e os B's são da matriz B. Então, a gente sabe que a soma de matrizes, ela é dado por isso aqui, né? Ela é definido dessa forma. A IJ mais BIJ, M por N. Tá, eu vou dizer o que significa isso que eu escrevi. Então, isso aqui significa o seguinte, como esse índice, por mais que seja algébrico, ele é idêntico aqui na operação, então significa que a gente soma os elementos de mesma ordem. Então, por exemplo, o A11 eu vou somar com o B1 e nunca o A1 com o outro. Né? Não posso somar com B12, assim vai. Por isso que isso aqui é idêntico. Né? Isso aqui que quer me informar isso. Né? De uma forma mais geral, isso seria o seguinte. Imagine a matriz A. Uma matriz mais geral, né? Vou colocar assim. Suponha que isso aqui seja a matriz A, aí eu vou somar com a matriz B. E como ela é da mesma ordem, eu vou escrever de uma forma mais resumida, tá? Para não escrever tudo isso aqui. Eu vou escrever simplesmente isso, tá? A1 até A1N, ou aqui, A não, B. B1, B1N. Aí eu já vou logo para a última, né? BM1, BMN. Bom, é a mesma, são as mesmas, a mesma ordem, né? Então, tá. Aí o que significa, né, na soma? Que eu vou somar esse carinha aqui, eu só posso somar com esse, porque tem que ser a mesma ordem. Bom, eu sei que esse cara, no nosso contexto, ele é um número real. E esse cara também é um número real, né? Por mais que eles fossem funções,
isso que eu estou falando também ia funcionar. Então, significa que na hora da soma aqui das matrizes, eu vou fazer só com eles dois aqui, mas isso serve para os demais, né? Então, a matriz soma, né? Eu vou somar os respectivos. Bom, mas eu sei que para números reais, tanto faz a ordem. Se eu somo nessa ordem ou nessa ordem, o resultado é o mesmo. Então, isso vale para os demais, tá? Se eu for olhar esse segundo e com o próximo aqui, né, que no caso é um B, 2, vai acontecer exatamente essa mesma coisa aqui do lado, né? O A2, desculpe, eu vou somar com o B2. E eu posso somar em qualquer ordem. E isso segue para os outros. Ou seja, aqui, essa soma aqui, eu posso realizar assim. E essa soma aqui é a soma de A com B. Essa soma aqui é a soma de B com A, né? Essa soma aqui eu posso dizer que é a soma de B e J com A e J. E essa soma é o de B com A. Essa aqui eu tinha feito inicialmente de A com B, ou seja, a soma de A com B é a mesma coisa da soma de B com A. É isso que diz a primeira propriedade. Tá? Ficou claro para todo mundo essa primeira? Ok. Aí o João Guilherme, ele perguntou em relação à diferença. Né? Na verdade, a diferença a gente pode considerar como uma soma. Né? Se eu fizer A menos B, isso aqui eu posso considerar como sendo A somado com menos B. Então, fazendo essa consideração aqui nesse contexto, a operação de subtração ela recai numa soma, né? Ou seja, essa propriedade aqui vale também para a subtração. Em matrizes não existe muito essa questão de como nos números de sinais, né? Dentro de uma matriz pode ter vários números negativos, mas se eu fizer menos a matriz, significa que eu estou trocando todo mundo de sinal, né? Então a questão não é mais subtrair ou somar matrizes. Aí a cada par de operações, aí eu vejo se eu somo ou subtraio. Talvez aqui na soma, né, vamos supor, se esse cara for positivo e esse for negativo, na verdade isso aqui é uma diferença. Né? Não vai ser uma soma de fato. Então as duas meio que se entrelaçam nessa operação. Vale para as duas simultaneamente. Bom, antes de eu dar continuidade, deixa eu responder a pergunta dele. No caso, todas de adição. Todas de adição vale, né? Ele está perguntando se isso vale só para essa soma simples, né? Na verdade, todas as de adição é válido isso, né? Perceba que aqui não tem nenhuma propriedade com sinal negativo.
porque essas operações de soma e subtração é referente a elemento e não na matriz toda. Tá. Essa segunda propriedade, eu acho que é uma propriedade que não é tão necessário se demonstrar, né? Visto que a gente já entendeu a natureza aqui da primeira, né? A gente sabe que números, os números reais, possuem essa propriedade em relação à soma. Né? Se eu tenho 3 números e vou somar os 3, não importa a ordem. Eu posso começar pelos 2 primeiros ou começar pelos 2 últimos. Tanto faz, né? Se eu começar pelos 2 primeiros e somar com o terceiro que sobrou, é a mesma coisa de começar somando pelos 2 últimos e depois somar com o primeiro. Inclusive, eu posso começar pelo primeiro e o último e depois somar com o segundo. Também eu posso fazer isso sem problema nenhum, que não vai dar resultados diferentes. Em particular, para vetores isso também vai acontecer e para matrizes também, tá? Que é a mesma razão da outra propriedade aqui que eu comentei. Se para números vale a associativa para soma, para matrizes também, porque a gente soma os respectivos. Né? O A, se ele se envolvesse com outro termo na hora da operação, aí tudo bem, aí a gente teria, talvez essa propriedade não valesse, mas não é o caso aqui. Tá? Então, essa segunda propriedade, não sei se todos enxergam, mas já é aceitável, né, esse fato. Inclusive, é aceitável o que eu vou escrever, que não está lá. Né? Se eu fizer isso aqui, também vai ser tudo idêntico. Então, essa daí a gente não precisa provar. Né? Isso aí eu, pelo menos, eu acredito que já dá para convencer vocês, né? E eu também me convenço, né, da simplicidade dela. Da mesma forma que a terceira. Essa terceira propriedade está me dizendo assim, se eu somo a matriz A com a matriz nula, é a mesma coisa de eu somar a matriz nula com a matriz A, que dá o próprio A. E isso é fácil enxergar observando esse próprio caso aqui. Se aqui fosse todos zeros, então, né, zero somado com qualquer coisa ia dar qualquer coisa, né? Então aqui só ia resultar elementos de A. Né? Automaticamente, né, a soma de A com A nula dá o próprio A, e se eu trocar de ordem, né, também vai acontecer a mesma coisa. Por que eu posso trocar de ordem? Porque essa propriedade é válida. Então, essa troca aqui, ela é verdadeira por causa da primeira propriedade. E eu sei que se eu somar A com a matriz nula, dá o próprio A. Então, automaticamente, se eu somar a matriz nula com A, também dá o próprio A. Então, essas três propriedades eu acho que são relativamente triviais. Né? É enxergável que elas são verdadeiras para quaisquer elementos dessas matrizes, né? Para qualquer matriz. Professor, Diga aí, pode falar. essas propriedades só valem para matrizes de mesma ordem? Ou tem alguma que, sem ser de mesma ordem, vale também? No caso, para não ser de mesma ordem, aí depende da operação. Nesse caso, essas três propriedades, as duas matrizes A e B, obrigatoriamente tem que ter a mesma ordem, porque a operação, né, que é definida para elas exige isso. Tá? Agora, por exemplo, aqui no produto de matrizes, né, tanto a matriz A como a matriz B, elas não precisam ter a mesma ordem.
mas tem uma regra para elas, né? O número de colunas da primeira matriz, né? Se eu fizer A vezes B, tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Tá? Tudo bem. Bom, agora vamos aqui à ideia das produto por escalar. Tá? Então, o produto de um escalar vezes uma matriz, vocês vão ver que vão ser as mesmas propriedades de produto escalar por vetores. Eu sei que não tem essa disciplina lá no IMD, mas é uma disciplina bem comum, é a de álgebra linear. Né? E de álgebra linear a gente estuda os espaços vetoriais. E uma das coisas que a gente, né, percebe, acho que eu já comentei isso inclusive na aula anterior, que vetores e matrizes têm as mesmas propriedades. Né? De certa forma, né, eu venho comentando o tempo inteiro, né, que eu posso considerar linhas da matriz como sendo vetores. Então, significa que um já herda as características dos outros. Né? Se eu reúno numa sala vocês, né, então vocês têm uma característica em comum, que é, no mínimo, estão pagando essa disciplina todos da turma juntos. Né? Então, se eu pego só um, já tem essa característica, né? Você já faz parte da turma 2, sei lá, de VGA. E se eu juntar, agrupar, também tem a mesma característica, né? É a mesma ideia aqui, né? Uma matriz eu posso considerar como um conjunto de vetores. Automaticamente, essa matriz, ela herda as propriedades vetoriais. E isso aqui acontece para os vetores, né? Se eu pego a soma de vetores e multiplico por um número, é a mesma coisa que esse número vezes o primeiro vetor, mais o número vezes o segundo vetor. De toda forma, o que eu falei também vale para as matrizes. Né? Produto de um número vezes a soma de matrizes é o número vezes a primeira matriz, mais o número vezes a segunda matriz. Né? A propriedade aqui distributiva em relação a escalar e matrizes. Né? Aí tem dois produtos, né? Tem esse produto aqui que só tem um escalar e duas matrizes, e tem a propriedade que ele se refere a dois escalares e uma única matriz. Ok, aí a razão disso é simples, é porque, considerando aqui a matriz, essas mesmas matrizes que eu mencionei mais acima, né, se a gente fizer vou escrever bem genérico aqui, mas é aquela mesma matriz que foi mencionada lá em cima, tá? Bom, essa propriedade distributiva, ela me informa algumas coisas. Uma delas é que é opcional a questão da operacional, ou seja, tanto faz eu começar, tanto faz eu somar primeiro as matrizes e depois multiplicar por um escalar, assim como multiplicar o escalar em cada matriz e depois somar. Tá? O resultado é o mesmo. É isso que essa propriedade diz, né? Então, eu tenho essa estruturação, né, que aqui está do lado esquerdo aqui da minha propriedade P é 1. Então, o que, que a gente sabe, né? Aqui eu posso somar as matrizes e
da maneira que eu estruturei, elas possuem a mesma ordem, né? Ambas possuem m linhas e n colunas. Ao fazer essa soma, a gente vai ficar com essa estrutura aqui. E agora, como eu tenho uma única matriz, né, eu sei que aqui ficou um pouco apertado, mas eu acho que dá para entender aqui o que significa. Né? Aqui são ambas as matrizes. Quer dizer, aqui é uma matriz só, M por N, né, onde cada elemento é a soma respectiva dos elementos dessas duas. Agora eu posso realizar o produto na matriz por escalar. E fazendo isso, a gente vai ficar com isso aqui. Ok. Bom, K é um número, A1 e B1 também são números, e nós sabemos que a propriedade distributiva ela se encaixa aqui nesse contexto numérico, né? E vai valer para todos os elementos matriciais. Então, isso aqui pode ser escrito assim. Ok. Agora, uma coisa que a gente pode fazer é separar essas somas em duas matrizes. E fazendo essa separação, a gente vai ficar com isso daqui. Eu sei que é bem óbvio, né? Mas é questão de, né, aplicar propriedades aqui, né? Então, aqui vai ficar K vezes A11 até K vezes A1N. Eu poderia colocar essa, né? Mas aí já não ficaria nessa estruturação. E não é essa a ideia. Aqui K vezes AM1, K vezes AMN.
E como cá aparecem todos os elementos das matrizes, posso colocar ambos em evidência, né? E isso me daria isso aqui. Ok. Essa primeira estruturação aqui que eu escrevi nada mais é do que K vezes A mais B. E aplicando aqui as propriedades, a gente observa e chegamos em K vezes A mais K vezes B. Então, isso seria uma maneira um pouco braçal, né? Mas porém simples, de mostrar que essa propriedade é válida, né? No caso, a propriedade é 1, né? P é 1. Né? Todo mundo visualiza isso que eu acabei de escrever ou tem algum passo aqui que está confuso? Tranquilo, né? Professor, eu só não sei uma parte que o senhor falou. Eu poderia escrever que nem tá lá em cima, mas aí seria a mesma coisa, um negócio assim. Não sei qual foi a parte. Eu acho que foi nessa segunda parte. Você falou alguma coisa. Não, eu acho que foi. Eu lembro que eu falei disso aqui. Peraí. Sim, foi aqui, ó. Na hora, na hora que eu quis separar, eu separei nas matrizes que visualmente a gente observa esses 4 elementos aqui, ó. É lógico que tem vários, mas eu separei a matriz que tem os elementos A's, né, multiplicado pelos K's, e eu disse que qualquer um deles eu podia trocar por um dos B's, já que eu vou somar os de mesma ordem. Então, se aqui eu somo esse com esse, se eu separo isso aqui em duas matrizes, eu posso colocar isso aqui. Se eu quiser colocar essa numa primeira matriz, essa vai para a segunda, mas eu posso trocar. Eu poderia colocar isso aqui na primeira. Mas qual o problema de fazer isso? Que se eu coloco esse aqui, aí ele não é mais a matriz A. Aí eu estou criando uma outra matriz, que não é nem A nem B. Como a gente quer mostrar que a propriedade é verdadeira, né? Então, a gente separa, já está determinado como é que a gente vai separar, assim, indiretamente, né? Usando as propriedades. A gente não tem uma liberdade, assim, para... Ah, então ali embaixo eu poderia tipo botar alguns elementos B, misturar com A. Aí isso ia formar outra matriz, tipo. Isso. Entendi, entendi. No fim das contas, dá a mesma coisa. Assim, os resultados numéricos são os mesmos. Mas assim, é só questão da escrita mesmo, aí fica confuso. Bom, aqui eu escrevi uma coisa errada, né? Porque aqui nem B aparece aqui. Na verdade é K vezes A aqui e aqui é Q vezes A. Então, deixa eu só ajeitar aqui. Aqui é Q vezes A. Bom, essa propriedade é mais simples de mostrar, né? Eu ia até pular essa propriedade, mas eu acho que dá para fazer aqui sem muitos problemas.
Então, aqui eu vou escrever mais simples, tá? Eu vou escrever uma matriz genérica, né, onde todos os seus elementos estão representados por isso daqui, tá? Então, esse símbolo aqui, na verdade, é essa matriz completa aqui, ó. É essa matriz todinha, tá? Na verdade, é essa matriz aqui, ó, né? Então, eu comecei escrevendo assim, aí resumi, e agora estou resumindo mais ainda. Daqui a pouco eu só falo e pronto. Tá, então, como é que isso funciona? Então, é definido nas operações que o produto de um escalar vezes uma matriz é o escalar vezes os elementos da matriz, né? É isso que está dito aqui, né? E aqui é multiplicando por todos da matriz, né? K multiplica todos. Então aqui eu vou escrever justamente isso. Então isso aqui é K mais Q vezes A e J. Ou seja, K mais Q, eles multiplicam todos os elementos matriciais, né, da matriz A. Tá, então, observando que se eu amarrar aqui uma ordem, então eu vou ter três números. E o que a gente sabe desses três números, né, quando são escritos nessa estrutura, né? Que vale a distributiva, né, para três números. Então, isso aqui eu posso escrever assim. K vezes A e J, mais Q vezes A e J. Tá, e eu posso fazer a separação, né, dessa matriz em duas. Eu vou separar assim. Da mesma forma, eu posso, né, esse K, é como se ele estivesse multiplicando todos os elementos da matriz, né, na verdade é isso que está acontecendo, e o Q também. Significa que eu posso colocar esse K em evidência e o Q também, né, o mesmo processo da evidência que nós conhecemos. Então, vai ficar K vezes a matriz, mais Q vezes a matriz. Ou seja, isso aqui é K vezes a matriz A, mais Q vezes a matriz A. Por mais que isso esteja escrito assim de uma maneira bem genérica, mas como a gente opera elemento a elemento, né, então, de fato, eu estou generalizando todos, representando por um só. Isso eu posso. Então, de fato, isso aqui é K mais Q vezes A, e A eu posso representar dessa forma, né? E isso me dá que é K vezes A mais Q vezes A. Eu sei que esse aqui eu acabei deixando mais abstrato, mas de toda forma me deu um feedback se deu para entender essa ideia aí, ou fazendo assim ficou muito complexo. Tranquilo. Se você acha, de fato, você entendeu mesmo, né? Porque
aqui essa operação não tem muito. Porque aqui, quando eu escrevo assim, isso aqui, na verdade, ele está representando toda a matriz. Então, esse elemento aqui é quando I e J ambos são iguais a 1. Aí, quando I for 1 e J for 2, aí vai ser esse aqui, até esse aqui. Que é quando J for N e quando I for 1. Ou seja, esse aqui é um genérico que representa todos eles. Aí por que a gente usa essa representação aqui? Porque o que acontece para um, né, essa informação aqui que acontece, sei lá, se eu amarrasse ao invés do geral IJ, se eu amarrasse o 1 simplesmente, isso ia acontecer para ele. Né? Se eu pegasse, somasse dois números e multiplicasse só por ele. Né? Tudo isso aqui eu poderia falar em relação a essa operação que eu acabei de ditar. Em particular, vai funcionar para todo mundo. Então, tudo isso que está acontecendo, na verdade, estão acontecendo com todos simultaneamente. Então, automaticamente, isso... Né, que representar dessa forma é só para evitar essa escrita toda, né? Porque se a gente olhar só para os primeiros elementos aqui, ó, né? Tá aqui as duas matrizes, olhando só para esse aqui e esse aqui, ó. Aí somei os dois, ó, somei os dois. Aí multipliquei pelo K, né? O K multiplicou a soma. Aí essa soma eu separei já junto com o K, né? E depois separei aqui em duas matrizes. Quer dizer, eu olhei aqui para um único. Mas, simultaneamente, o que aconteceu para esse que eu destaquei em verde está acontecendo para os demais. Né? Inclusive nos mesmos momentos. Então, algumas operações matriciais elas são representadas só assim. Ou seja, o que está acontecendo para o genérico está acontecendo simultaneamente para todos da matriz. Né? Então, ele está representando a minha matriz. O problema dessa escrita é quando vai para o produto de matrizes. Aí já não é tão simples de se enxergar isso, né? Porque essa operação aqui já é muito misturada, né? Essa daqui. É um somatório, aí, quer dizer, já entra propriedades de somatório, quer dizer, fica um pouquinho mais complicado. Tá? Mas as demais, soma, produto por escalar e transposição, dá para utilizar essa simbologia sem problemas. Essa simbologia aqui, dá para a gente abusar dela, assim, e não se perder, né, na abstração. Tá. Bom, a terceira propriedade é um pouco óbvia, né? Se a gente pega um escalar nulo, esse escalar vai multiplicar todos os elementos da minha matriz, então vai me dar a matriz nula, tá? Essa aqui não é o número zero, isso aqui é a matriz onde todos os elementos são zeros. Da mesma forma, esse zero aqui, tá?
Toda vez que vocês observarem o zero, ó, tá aqui, ó. Zero é a matriz nula, tá? Não é número. Da mesma forma, né? Se eu fizer A vezes um escalar, esse escalar vai multiplicar todos os elementos da matriz. Então, isso vai dar a matriz nula. Essa é a terceira propriedade. É só a gente, né, fazendo esse diálogo, é tranquilo a gente observar isso. E essa quarta propriedade, não, aí é mais para conjuntos, tá? Essa questão de ter ou não ter elementos aí é mais para conjunto. A matriz, ela é uma estrutura, ela é um banco de dados, né? Então, existe a matriz onde todos os elementos são zeros, né? Não é que não tenha elementos, é que todos são zero. Por exemplo, imagine que eu fosse um professor extremamente carrasco e desse uma aula num nível altíssimo e a prova no nível 2 vezes mais alto que a aula. Era bem provável que na hora que eu fosse coletar os dados das respostas de vocês, poderia dar tudo zero. É uma possibilidade, dentro desse contexto que eu criei. Tranquilo? Tá. Aí essa quarta propriedade me diz que aqui existem algumas possibilidades, né? Eu posso multiplicar primeiro, né? Eu tenho dois escalares em uma matriz, vou multiplicar os três. Então, eu posso multiplicar inicialmente os dois escalares e depois multiplico esse resultado pela matriz, ou eu multiplico um por um, né? Isso é o que essa propriedade está me falando. Então, para a gente verificar isso, podemos seguir, inclusive, a mesma simbologia, né, que eu escrevi acima. Tem o K vezes Q, vezes a matriz A eu vou representar por um elemento genérico, ou seja, esse símbolo nada mais é do que essa matriz, e algumas coisas a gente pode fazer aqui. Uma delas é considerar isso aqui como um único número, né? Que o produto é um número, vai dar um número real isso aqui. E um escalar vezes uma matriz, o escalar multiplica todos os elementos da matriz. De forma geral, a gente pode escrever simplesmente assim. O escalar vezes cada elemento da minha matriz. Bom, aí aqui eu tenho uma representação de três números, né? Esse número é genérico porque, sei lá, são vários. Mas se a gente amarrar em um deles, só para a gente visualizar, já que o que acontece com um acontece com todos, então com três números eu posso fazer várias coisas. E uma das coisas é essa. Posso multiplicar, sei lá, né? Eu multiplico o Q por todos os elementos da matriz A, por exemplo, e o K eu deixo para multiplicar depois, né? Então eu vou, sei lá, posso tirar o K aqui, né? Colocar o K como se fosse em evidência, né? Colocar ele como se fosse em evidência, e ficaria com isso aqui. Deixa eu ver se... no caso aqui eu só inverti a ordem, mas não tem problema, tá? Aqui eu só fiz inverter a ordem. Então, eu comecei com K vezes Q vezes A, e a estrutura final aqui ficou
essa parte assim algébrica, ela não é tão atrativa. É bem relativamente chata, né? Mas, enfim, né? É uma parte que é necessária, né? Se ver, pelo menos uma vez na disciplina. Ok. Agora a gente vai. Vou chegar a comentar todas, tá? Acho que próxima aula eu já não vou comentar mais nenhuma propriedade. Mas, pelo menos a ideia de cada um aqui eu vou fazer o comentário. Tá, então, vou fazer aqui alguns comentários das transpostas, tá? Bom, essa primeira propriedade, na verdade, a matriz é dita simétrica, se isso aqui acontece, né? Ou seja, se eu transpor a matriz e ela não mudar nada, então ela é dita simétrica. Então, um exemplo disso, eu vou colocar aqui um exemplo já prático, né? Já seria, sei lá, vou pegar essa matriz aqui e quando a linha é idêntica à coluna, aí não importa na transposição, né? Vai dar a mesma coisa. Eu vou transpor a matriz não vai mudar nada. Então, por exemplo, essa matriz aqui que eu acabei de escrever, colunas. Mas a partir do momento que eu faço isso, né, então a linha 1, 2, 3 vai virar a coluna 1, 2, 3. A linha 2, 4, 6 vai virar a coluna 2, 4, 6. Os demais deu um feedback aí para. Será que foi só com ele? Não, agora tá normal, mas teve um momento que você tá explicando aí, travou. Foi. Uhum. Talvez tenha sido só um momento, né, em geral. Mas tá tranquilo. Sim, e a terceira linha, quando ela se transformar aqui na terceira coluna, então esse é um caso de, essa matriz aqui é chamada, tá? Então essa é a condição, né? As linhas são idênticas às colunas. Então a transposição, né, transformar a linha em coluna, não vai ter alteração nenhuma. Então eu vou só colocar uma aqui de referência. Essa em amarelo, estou transformando essa primeira linha numa primeira coluna. E fazendo com as demais também não vai fazer diferença. Então essa seria... Nem toda matriz isso acontece, tá? Mas quando acontece, a matriz A ela é dita simétrica. Segunda propriedade das transposições. Se eu realizar a transposição duas vezes, então eu não fiz nada, né, com a matriz. Ok, então isso aí... Vou pegar aqui Bom, isso aí é simples de enxergar, né? Vou pegar aqui uma matriz A. Aqui é um pouco necessário escrever pelo menos dessa maneira. Bom, suponha que a gente vai transpor. Ao transpor essa matriz, estou transformando as linhas em colunas. Então, essa primeira linha vai se transformar em primeira coluna, a segunda linha vai se transformar em segunda coluna, até a mésima linha, que vai se transformar em mésima coluna.
que a gente vai fazer? Eu vou transpor uma segunda vez. E transpor uma segunda vez significa que é transpor essa matriz aqui. Bom, e transformando a linha em coluna, então ficaremos com essa aqui seria, né, a primeira linha, transformei em primeira coluna, a linha que está aqui abaixo eu transformo aqui na segunda coluna, isso vai até essa última linha, que eu vou transformar aqui em coluna. Bom, e se a gente observar essa matriz inicial e essa, não mudou nada. Tá todos os elementos aqui, respectivamente, nas suas ordens. Então, significa que A nada mais é do que a transposição da transposta. Todo mundo consegue enxergar isso? Muito bem. Bom, a segunda, essa terceira propriedade, é uma propriedade um pouco óbvia, porque já que a gente soma os elementos de mesma ordem, então quando eu somo isso aqui e transponho, né, isso aqui vai só, assim, lógico, vai transformar a linha da soma em coluna e a ordem vai inverter, né? Mas se eu pego isoladamente cada matriz, né, eu preciso transpor para que os elementos, né, fiquem respectivos em cada ordem. Então, só representando a maneira geral, então se eu pego aqui A mais B transposta, isso aqui vai ser a matriz A mais a matriz B Bom, e se a gente fizer isso aqui, né, escrevendo a matriz soma, a gente vai ter isso aqui. E aqui, transposta, né? Ok, então eu vou transformar a linha em coluna. Isso vai ficar assim.
Tá, eu volto já já. Só copiar pelo menos essa primeira parte aqui. Sim, diga aí. Não foi porque ali você botou a transposta, né? Que foi a que passou ali de vermelho embaixo. Aí no Sim. final tá passado ali, aquela ali é o A, normal. A outra que tá passado o vermelho embaixo. Aqui Isso. Essa matriz é o A. é o A. Na verdade, ela foi a transposição duas vezes, né? Deixa eu só ver aqui. Faltou eu botar. Faltou botar um Tzinho aqui. Aqui tem um T. Então, como assim, né? Porque é o seguinte, essa matriz é A. Essa matriz, essa matriz aqui é a matriz A. Ó, essa é a matriz A. Esse Tzinho aqui indica que eu estou aplicando essa operação em A. Eu não fiz ainda a transposição. A transposição está aqui, ó. Né? O resultado disso aqui é isso aqui. Eu acho que Ah, ele entendi sabe. agora. Sim, entendeu, né? Então, se a gente olhar essa matriz aqui, quem é? É a matriz A. Ah, e essa daqui também. Isso aqui ó, é A. Mas essa aqui veio da transposta, né? Eu transpus a transposta e deu A. E o A eu sei que é esse daqui. Então, transpor duas vezes, né, não é fazer nada. Assim, a nível de resultado é fazer nada. Porque eu achei que aquela primeira ali era a transposta já. Mas você ainda Ah, ia transpor, né? aqui eu ainda estou aplicando a transposição aqui e o resultado está aqui. Sim, entendi agora. Tá. Então, só repetindo aqui os passos, né? Somei a matriz A com B, fiz a transposição, está aqui. Agora eu vou separar. Vou separar isso aqui em duas matrizes. Uma matriz só com os elementos A, só com os A's, e outra matriz só com os B's. Escrevendo só os A's, a gente vai ficar com isso aqui. Vou escrever aqui os B's e já já eu ajeito.
Bom, e que é essa matriz, né? Essa matriz aqui, ela é a matriz A transposta, né? Então, vamos escrever isso aqui. Essa matriz aqui é essa matriz. Escrever logo a outra aqui. Tá, então essa matriz aqui, se a gente observar bem, né, a gente vai perceber que quando eu transponho essa, né, aqui é a matriz A, que a gente considerou inicialmente, e essa aqui é a matriz B. Então, essa matriz aqui é a transposta, e essa daqui é a matriz B transposta. Né? Então, vale a propriedade T3. Todo mundo enxerga essa ideia? Muito bem. Na verdade, eu acho que é a aula inteira. Né? Essa parte algébrica é assim mesmo. É o caráter da aula, né? Ela teve um negócio, diga aí. Ali, depois da igualdade verde que você botou, aí cadê o T? Sumiu. Não, na verdade é o seguinte, essa daqui, se a gente observar a matriz A, essa aqui é a primeira linha da matriz A, essa daqui, ó. E essa daqui é a última linha da matriz A. Mesma coisa B, ó. Essa aqui é a... Coluna, não? Não, mas eu estou dizendo assim, os elementos dessa coluna aqui são os elementos da linha da matriz A. Olha a matriz A aqui, ó. Essa é a matriz A, né? Eu ainda vou transpor, estou aplicando a transposição, mas não troquei nada ainda. Veja, essa é a linha de A, a primeira linha. Se a gente olhar aqui, essa linha está aqui, ó. Ah, vi agora. Você já fez, né, a transposição. Na verdade, quando eu separei as matrizes, elas já eram transpostas de alguém. E como a gente começou com a matriz A, comparando essa matriz com essa, né, o que a gente percebe? Que essa matriz é a transposição dessa. Então, eu fiz essa troca aqui. Ó. Isso é igual, no caso, essa matriz é a transposição dessa, e essa matriz é a transposição dessa. Sendo que quem é essa matriz aqui dentro? É A, né, que eu estou aqui transpondo.
quem é essa matriz? É B, que também eu estou aqui transpondo. Mas porque você pode trocar ali se é botando igual, a transposição não vai ser igual a... Isso que eu não entendi. Não, mas essa daqui não é A. Então, justamente, aí botou como igual ali. É isso que eu não entendi. Porque na verdade, ela, ela é resultante de quando eu pego a matriz A e transponho. Aí dá essa. Ah, mas eu tô dizendo, ela é... No começo você não tava com a matriz normal, tipo A. Sim. Aí botou depois que essa matriz normal, né, o A, ia ser igual a ela transposta, não? É porque na verdade foi o seguinte, ó. Eu peguei A, somei com B. Tá aqui, ó. Foi a primeira coisa que a gente fez. Depois de eu ter gerado a soma, aí eu fiz a transposição, é que tá aqui, né? Não sei se tá com um negocinho aqui na frente. Ó. Aqui, ó. Eu acho que é, talvez isso tenha confundido. Aí essa matriz, quando eu transponho, vira essa. Bom, como eu fiz a transposição aqui, quando eu separei, elas são transpostas. Ó. Essa matriz é uma transposta e essa matriz também é uma transposta. Ou seja, se eu somo duas matrizes e transponho, nada mais é do que transpor cada uma e somar. É isso que a propriedade indiretamente quer dizer, falando, né, de outras maneiras. E só para a gente fechar, não vai dar mais tempo. Né? Tá. Na verdade dá. Só fechar aqui rapidão essa propriedade, para não ficar em aberto essa da transposta. Aí no caso a próxima aula vai ficar só faltando a do produto. Então a T4 ela diz que se eu fizer K vezes A transposta, é a mesma coisa de K vezes A transposta. Né? No caso, isso aqui é uma matriz só. Né? Isso aqui é K vezes a matriz transposta. Então isso aqui é fácil enxergar. Né? Se eu faço K vezes A, na verdade é isso aqui. Né? K vezes os elementos da matriz A. Tá? Sendo que aqui a gente vai transpor. Né? Transpondo, isso aqui vai ficar. E colocando K em evidência, né? Isso aqui vai ficar K vezes. Tá? Mas se a gente observar essa matriz aqui e comparar com A, né, que esses são os elementos de a gente percebe que aqui a linha da matriz A está aqui. Né? Aí é a mesma ideia. Essa matriz aqui é a transposta. Né? Então,
Aqui vai ficar K vezes... que é M1. Então, isso aqui, na verdade, é isso aqui, né? K vezes A transposta. E isso aqui é K vezes A transposta, né? É a mesma coisa. E com isso eu encerro hoje, tá? Esse nosso encontro. Essa é Tranquilex. Essas daqui que são meio chatinhas, né? Tem algumas aqui que são... Mas também é relativamente tranquilo, como essas outras que passou. Eu caí uma vez, né? Não sei. Aqui é cabo.